E tudo que a gente faz aqui, o que a gente para pra ver de vídeo, o que a gente curte, o que a gente comenta até no direct, gente, nem nossa conversa privada é privada. Enfim, tudo vira dado. E isso é bom e isso é ruim. Já que faz isso, vamos usar a nosso favor. Sim. Né? Então, quando você tá rolando o feed, aparece ali um conteúdo de página que você não segue, de perfil que você não segue, aparece embaixo Sugestão. patrocinada. Não, sugestão é sugestão orgânica mesmo. Tá. Aparece ali um mapa mundi, um globo terrestre, enfim. E aparece patrocinado, bem pequenininho, tá o nome do perfil, tipo, Sintonia. Aí embaixo um mundinho patrocinado. Pode ser que você já siga aquele conteúdo, aquele perfil, mas muitas vezes você não segue. Mas se você parar pra ver, tem a ver com o que você acabou de falar, com o que você acabou de pesquisar, Total. com algo que você… Enfim. Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Ruberti e hoje eu vou falar com ela, que é jornalista, empresária, gestora de pessoas e fundadora da JF Gestão de Conteúdo. Eu estou aqui com Juliana Ferraz. Obrigada, Ju, por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, estou acompanhando aí os episódios do Sintonia Educação. Só tem gente muito boa aqui, então estou honrada de ter sido convidada também. Nada menos do que ter você aqui também. Muito bom falar com a Ju, ela que é uma comunicadora nata. Hoje a gente vai falar sobre comunicação, né, Ju? Sim, a importância, o poder da comunicação. Poder e importância, isso é muito legal. No mundo onde as redes sociais dizem tanto, né, sobre a gente, assim, ou como a gente se coloca nas redes sociais, nas mídias, enfim, a comunicação, ela é fundamental, eu acho, né? Em tudo. E não só, é que agora as pessoas estão imersas, né, nas redes sociais, e tudo meio que gira em torno, e é importante você estar lá, sim, só que a comunicação é em tudo na vida, né? No trabalho, nas relações sociais, com os amigos, com a família, enfim, em tudo você precisa de uma boa comunicação para se colocar, para gerar autoridade, não só, tipo, autoridade profissional, autoridade pessoal, se colocar e, tipo assim, eu sou a Juliana, eu sou isso, e quero fazer isso. Então, é importante se comunicar. E eu falo que comunicação não é o que a gente fala, é que o outro entende, né? Exato. Então, às vezes, você acha que você tá arrasando e a pessoa não entendeu nada. Daí você fala, a pessoa não entendeu nada. Mas, na verdade, você não comunicou muito bem, né? Exato. Tem isso também. Tem isso. Por isso que é importante, fala em tudo na vida. Às vezes, você quer comunicar, ser uma pessoa super séria, intelectualizada, espiritualizada, mas, na verdade, tá passando a imagem de uma pessoa imatura, insegura. Sim, né? Total, então, total. assim, é importante… eu sempre falo que em tudo na vida, se você vai… sei lá, numa entrevista de emprego, se você vai numa reunião, você tem que seguir ali, formatar o que você vai falar, o que você quer comunicar, o que você quer que as pessoas entendam, como se fosse uma redação do Enem, com introdução, desenvolvimento, conclusão. Se tá ali, ponto, sei lá, a gente cita autores, né, que é legal citar, né, na redação, aumenta o ponto. Tipo, citar ali algumas situações para mostrar que se você não tá falando por falar, citar, tipo, da onde você tá se embasando naquilo e concluir. Legal. É importante. É o beabá para você ser compreendida, para que essa comunicação seja comunicada, digamos assim. Sim. Ju, e começa falando de você um pouquinho, assim, como que até você fundar a JF, quem era a Juliana? Nossa, eu já fiz de tudo nessa vida. eu falei poucas coisas da Ju aqui, né? Jornalista, tarará, mas tem muito mais da Ju. Nossa, tentar resumir. Sim. Né? Senão o podcast vai ser sobre mim, não é sobre comunicação. Bom, eu sou Juliana Ferraz, sou… não sei o que você quer que eu fale, Bia, que parte da minha vida você quer que eu englobe aí? Porque a Ju, ela já foi até da Polícia Militar, não tem então essa você história? quer a Quero os versão… primórdios. Longa-metragem. Longa-metragem. A Ju já foi bailarina. É bailarina ainda? Dança hoje. Já dançou aqui com a gente. Sim. Ela já cantou, né? Já esteve no palco como atriz bailarina. Porque acho que tudo isso faz parte de quem é essa Ju agora, que fala com tanta segurança sobre comunicação, né? Então, vamos lá. Eu sou Juliana, eu já fui de formação, nunca ali… em ação, apenas de formação, sou professora, fiz magistério, gente, denunciei a idade, porque o curso de magistério foi extinto, se não me engano, em 2007. Deixa pra lá, então. Mas enfim, tem essa bagagem que veio e que sim, me ajudou em
todas as outras coisas que eu fui fazer. Uhum. Teve um momento na minha vida, enfim, a vida inteira eu estudei em escola pública, Aham. porque eu nunca eu não sou herdeira, né? Uhum. Nunca minha mãe pôde pagar uma escola particular para mim, então eu fui de escola pública, e aí quando surgiu, aí cheguei no ensino médio, surgiu a oportunidade, eu conheci o Cefam, que era um centro específico de formação e aperfeiçoamento do magistério, que era um projeto do governo do estado de São Paulo, que tinha algumas macro-regiões, Uhum. e tinha que fazer vestibulinho, processo seletivo para entrar, e fazia 4 anos de magistério, período integral. Aham. E eu não queria ser professora, gente. Eu fui para lá porque eu queria, com 15 anos, comprar as minhas coisas. E quem era aprovado no Cefam ganhava uma bolsa de estudos no valor de um salário mínimo. Gente, na época, um salário mínimo era R$100. Aham. Estamos falando aí de 1998. Aham. Sou Nossa. vintage, eu não sou velha, eu sou vintage. Aí, mas eu já conseguia com esse dinheiro, eu pagava minha academia, conseguia ir no cinema, daí eu ia na primeira sessão para pagar meia, porque ainda não Sim. tinha. Agora todo estudante paga meia, na época tinha que Aham. ter a carteirinha da União Nacional dos Sim. Estudantes, era mais um dinheiro, então, enfim. Aham. E aí eu conseguia ali não dar esse custo, né, para minha mãe, que já me sustentava, né? Sim. Já. Aí, quando eu me formei do magistério, eu fui buscar ali, não conseguia pagar uma faculdade na época, eu mesma, sozinha. E aí eu fui trabalhar. Aham. Trabalhei de tudo, trabalhei em papelaria, em loja, enfim, e sempre buscando ali outras oportunidades, descobri ali que eu buscava concurso público, porque a gente tinha o ideal de que o concurso público dava segurança, estabilidade, etc e tal. E acho que aí, indo nessa coisa holística da Bia, aí acho que tinha aquela coisa da escassez. Sim. Aí eu precisava ter a certeza que no 5º dia útil ia ter o salário na conta, enfim. Mal sabia ela onde ia ter. Ai, pois é, gente, pois é, né? Pessoa que sei lá, sofreu ali um transtorno de personalidade no meio da vida. Sim, não, a gente traz isso, né, da nossa família, de ter a segurança. Imagina, ainda exato. mais E eu não antes, tinha, assim, então eu sim. sempre busquei isso. Tipo, busquei, porque eu queria estudar, me dedicar aos estudos, que eu sempre fui muito estudiosa. E eu não queria fazer que nem as minhas amigas que foram trabalhar durante o dia e estudar à noite. E aí eu não sei, gente, eu tô tendo o senso comum da época, que à noite o ensino não era tão bom, porque as pessoas trabalhavam, então os professores até pegavam mais leve, enfim, nunca estudei de noite, então não tem lugar de fala pra falar isso, mas era o que falavam na época. Sim. E eu ia estudar o dia inteiro, então eu ia conseguir fazer o que eu amava, que era estudar e ainda ganhar. Então, beleza. Daí, quando eu saí, né, finalizei o magistério, nem fui atrás de ser professora, porque quando eu fiz o estágio, eu vi que não era pra você. não. Enfim, admiro muito, inclusive minhas amigas que seguiram aí no ofício, né, de ser educador, porque realmente é só para quem tem o dom mesmo. Sim. Aí eu fui buscar concurso público e surgiu o concurso para soldado feminino da Polícia Militar. Antes ainda usava isso, agora unificou os quadros, mas usava feminino e PM. Tipo, soldado feminino, PM, Juliana Ferraz. E aí eu fui durante 9 anos policial militar. Meu Deus. E aí, nessa coisa de estudar ainda, quando eu prestei o concurso, não abria na região. Aí eu fui para um edital para São Paulo. E aí fiz lá o curso de formação em Pirituba. E de 304 mulheres, eu precisava estar entre as primeiras, porque eu queria ficar o mais perto do interior que eu poderia estar, que era no batalhão de Barueri e Companhia de Jandira. Eu passava de cometa para ir para São Paulo, que eu ficava a semana inteira lá. Quando eu tava tendo um curso de formação para aprender a ser policial militar. Daí eu olhava assim, eu vou trabalhar aí. Aí eu estudei. Que ela queria. Exato, mentalizando. Aí, ó, já holística de novo, jogando pro universo. Sim, super. E aí, de 304 mulheres, eu fui a 9ª colocada. Que legal. Não querendo me gabar, mas acredito que não tenha ficado ainda melhor colocada, porque na época eu não gostava. Hoje eu até gosto de correr. Na época eu não gostava de correr e condicionamento físico era uma matéria. Então, assim, gente, eu me dedicava no intelectual, porque correr não era comigo. E aí, enfim, daí a minha médica, aí eu fui a 9ª, mas já fiquei feliz, porque eu fui a primeira a escolher pra onde eu queria. Legal. Mas aí, assim que eu cheguei lá, trabalhei na rua, tal, ali naquela região. Aí inaugurou o batalhão localizado em Itu, e quando abre o batalhão novo, abrem muitas vagas. Aí, rapidamente, com 3 meses de formato, já consegui ir pra Itu. Legal. E aí, eu sempre fui comunicadora, como a Bia falou, eu sempre fui, digamos assim, as pessoas falam, uma comunicadora nata, desde pequena.
já brincava de entrevistar as pessoas, enfim, bem Legal. louca. Aí, Legal. lá no batalhão, estavam formando que tem as partes administrativas também. E tem o setor de relações públicas, o P5. Sim, eu lembro que você me É, contou disso, né? E aí, logo que eu cheguei lá, estavam formando ali os setores, eu já fui ali na tenente, que era responsável por essa área, já fui ali vender meu peixe, já fui ali também, né, tipo lá, tipo, me colocar, me comunicar, Sim, né? sim. E porque eu me identificava, porque eu dava muitas ideias, estava tudo começando e tal. Aham. Realmente, não era só porque eu queria o lugar, é porque eu ia contribuir com um monte de ideia e ela Sim. me colocou lá. Porque no início me colocaram numa unidade que era num departamento de finanças, como se fosse departamento financeiro. Gente, eu sou jornalista. Gente, eu sei escrever, não me coloca pra fazer conta. Ai, Então, sim. assim, não tava me identificando. Uhum. Daí, quando eu consegui ali, aí jogou o peixe na água, né? E aí lá eu aprendi o que é, de fato, comunicação. Sim. Né? Eu fazia assessoria de imprensa, cuidava ali de comunicação interna, organizava eventos, tinha reconhecimento ali com medalhas, né? Ali, tipo, medalhas de honra ao mérito, né? Que eles chamam de láureas. Aí, né? Você cobria toda essa parte de Cobria, comunicação. já apresentava até, como eu já falava bem, geralmente é o oficial, o tenente, ou o capitão responsável pelo setor que vai conduzir os cerimoniais. Já me colocavam lá, e eu já lá, blá, 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 bom dia, senhores. E já falava ali o texto do evento, né, ali, da solenidade que eles chamam. Enfim, Legal. Fazia de um tudo. Aí eu já organizava concurso de arte, aí organizei concurso de arte, enfim, fazia um monte de coisa. E aí, num dado momento, eu querendo prestar concurso, crescer internamente, não conseguia, porque era diferente os quadros, tinham bem enxuto pro feminino. Mas enfim, tudo acontece porque tem um motivo, eu não conseguia sair ali do meu cargo, que era soldado. Num dado momento, eu falei, vou fazer uma faculdade, eu busquei o jornalismo, porque era algo que eu sempre me identifiquei. E até nos testes vocacionais que a gente faz lá no ensino médio, sempre me levava para essa parte de comunicação, jornalismo, história também. Mas tem a ver jornalismo com histórias, né? Sim, total. E aí eu fiz o vestibular, entrei na faculdade de jornalismo. E lá eu vi que era aquilo mesmo que eu tinha que fazer. Me identifiquei muito mais. Eu não fui fazer a faculdade para sair. Era só para satisfação pessoal. Para quando me perguntarem, para preencher uma ficha, grau de escolaridade, eu colocar superior. Superior jornalista. Era só para isso, sério. Era só para ter o conhecimento. Mas aí eu me identifiquei, aí quando eu me formei, eu pensei assim, não quero ficar lá na frente frustrada. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse dado certo? Aí, com a cara e com a coragem, saí, porque é bem com a cara e com a coragem mesmo, porque funcionário público não tem FGTS, não tem fundo, né, não tem seguro-desemprego, não tem nada. Você sai. Você abre mão Tudo. Você apenas sai. E daí, eu já fiz essa transição de carreira com 30 anos. Porque eu já consegui fazer a faculdade quando eu tinha 25 anos. Sim. Né, eu já não fui ali, porque quando eu saí do ensino médio, eu não conseguia pagar uma faculdade. Daí eu fui trabalhar, daí eu fui prestar concurso público, daí eu fui tentar crescer ali internamente, daí eu não conseguia. Enfim. E aí, por mais que eu tivesse o conhecimento de várias áreas da comunicação, porque eu fiz isso durante 9 anos, no tempo que eu fiquei na Polícia Militar, 9 anos, bastante tempo, né? Eu não tinha experiência de empresa ali, do jornalismo, de redação. Então, eu não conseguia espaço, porque eu estava velha e sem experiência. Gente, eu não tô falando que 30 anos é velho. Tô falando que o mercado de trabalho é cruel e para você iniciar uma carreira do zero com 30 anos não é fácil. Tem seus desafios ali que às vezes travam, né? Exato. E é até estranho eu falar isso, assim, né? Parece que eu tô sendo etarista, mas não, gente. Mas às vezes é como né? Assim, você ainda que passou por isso, né? Sim. E aí eu comecei a freelar para algumas, fui procurando revistas na região, portais e tal, para eu freelar como repórter. Que aí ganha, assim, tem uma demanda, tem uma pauta, você faz o texto e aí tem o valor ali daquele texto. Eu lembro que quando eu conseguia que meu texto virasse capa, aí era um valor de revista, né? Que era bem forte, revista na época, hoje tá tudo online. Gente, revista. De papel. Era assim, deixa eu contar, gente, revista era um negócio pré-histórico que você encontra em museus. Não, gente, tem revistas ainda. Várias migraram também pro digital, mas algumas estão lá. Mas é tão bom livro, revista, gente, não, eu não consigo ler esse eu não consigo também, assim, livro digital, eu não consigo. Eu preciso cortar meu papel na folha nova, eu preciso sentir o cheirinho, né? Eu sou aquela pessoa que não anota, que nossa, eu cuido, assim, meus livros são impecáveis.
Nossa, a gente, né, sai do tema. Abriu frila de revista. Daí, os meus editores me pautavam, eu ia procurar assessoria de imprensa dessas pessoas para agendar uma entrevista. E muitos deles não tinham assessoria de imprensa. Como assim? Aí eu sei fazer isso. Eu fazia isso lá na polícia, eu sei como faz. Eu vou oferecer meu trabalho. Sim. Porque eu precisava pagar minhas contas, né? Afinal, tipo assim, eu já tinha 30 anos, já tinha ali que pagar um aluguel, uma luz, uma água, comprar ração do meu cachorro, o Bruce. Sim, lindo. E aí eu comecei a oferecer para um, para outro, e assim, eu brinco assim que antes da JF surgiu a Juliana Ferraz, que fazia assessoria de imprensa. Sim. Né, que até você me conheceu nessa época. Eu acho que quando você me conheceu, eu já tinha uma estagiária, mas ainda trabalhava na sala de casa ali durante muito tempo, eu fiquei sozinha. Aí, depois de muito tempo até, porque eu sempre fui muito operacional, né? Então, assim, eu colocava a mão na massa. Depois de um tempo, nossa, eu não vou conseguir crescer se eu não tiver ajuda. Aí, busquei uma estagiária. Sim. Aí, cresceu mais um pouco. Aí, busquei uma jornalista. Aí, depois ali, de muito planejar, porque eu tenho essa coisa de exatas, eu sou muito racional. Capricorniana, né? No aquário com capricórnio. Não, aquário com gêmeos. Mas você tem alguma coisa de capricórnio? O resto, tudo. Ah, tá. Você é aquariana, então. Eu sou aquariana com gêmeos. Aí tem a comunicação, tem o aquário desse negócio que não gosta. Nossa, gente, assim, eu sou muito aquariana. Quanto mais eu conheço de signos, eu sou muito aquariana. Muito do contra, e aí, né? Mas aquariana é, tipo assim, visionário e diferentão. Fala só as coisas boas, por favor. Sim. Do contra às vezes só. E gêmeos é super comunicação também, Exato. Né? Mas aí todo o resto, a lua, o negócio de sentimento, a Vênus, tudo é tudo Capricórnio. Nossa, que dó do meu marido, né? É isso. Desculpa, Oi, Dani, beijos. Beijos, Dani. E aí, depois de muito calcular, foi abrir uma sede. E aí a empresa, aí eu consegui ter equipe, eu consegui estruturar departamentos. Legal. E aí a JF chegou no que é hoje. Mas aí nesse meio termo eu sempre fui muito operacional. Sim. Aí teve um momento que você falou que eu sou gestora de pessoas, que eu falei, não, calma. Minha empresa está crescendo. Eu preciso aprender a gerir pessoas. A gerir. Né? Porque daí eu queria abraçar tudo. Ainda hoje um pouco. Mas enfim, agora eu tenho consciência que isso é errado. Mas eu não tinha. Um pouco controladora, né? Assim, não é. Talvez. É terapia. Ai, não sou controladora. Ai, talvez eu seja. Talvez eu seja. Mas é difícil quando a gente é muito do operacional mesmo. Você não pode falar de mim, não. Não, imagina, eu sou super delegada. Como é que fala? Delegadora? Delegadora. Sei lá, eu sou super delegada. Delegada. Não, assim, mas delegar no começo, depois a gente aprende, vai ficando mais leve. E às vezes você não delega, mas você sabe que tá errado. Aí você já tem a consciência, tipo, eu tô errada, eu tenho que ser uma gestora melhor. Enfim, aí eu fui buscar um MBA em gestão de pessoas, fui buscar treinamentos, processos ali, aí chegou um momento que eu falei, não, preciso de algo mais denso. Aí eu fiz um MBA em gestão de pessoas, e aí com várias ferramentas. Aí quanto mais ferramentas você tem, mais… Gente, mais conhecimento não ocupa espaço, gente. Conhecimento eu falo que é o patrimônio mais valioso, assim, o mais importante que a gente acumula ao longo da vida, não ocupa espaço. E com conhecimento você pode perder tudo, você pode perder seu carro, sua casa, seu emprego, mas com conhecimento você consegue correr atrás de tudo de novo. Então, assim, gente… Ai, gente, eu lembrei um negócio que não sei muita idade. Façam que nem o ET Bilu, busquem conhecimento. Mas assim, gente, olha, você que nasceu ali depois de 90, dá um Google, né, pra você entender o case. ET Bilu. Nossa, a Ju vai do 0 ao 100. Gente, mas, nossa, eu já falei que eu fiz magistério. Eu já falei que quando eu ganhava o salário mínimo era R$100. É muito... Depois aí no segundo ano aumentou para 120, depois 140, milionária, né? R$140. Aí agora o ET Bilu, soltei o ET Bilu, mas a gente busca referências para validar o nosso conhecimento. A comunicação, que eu falei, buscar teses, citar pensadores. ET Bilu, 1999. Década de 90, não lembro. Acho que é 90, não sei, faz muito tempo, porque até com calor. Enfim, vamos procurar ET Bilu, vocês vão entender. Gente. Enfim. O pessoal aqui, geração Z, nos bastidores, eu falo, gente, que estavam nascendo, loucas, né? O que elas estão falando? Eu não faço ideia. Enfim. Mas que legal, então se foi… E aí chegou no que é hoje, e aí falando da JF…
A JF Gestão de Conteúdo é uma agência, voltando, né, a persona empresária sério. Volta. Eu ia falar que eu lembro dessa transição da JF, assessoria de imprensa, Só assessoria. para gestão de conteúdo, né? Que Porque você a tava comunicação está em constante evolução. Então, foi É. até clientes de assessoria de imprensa que começaram a me perguntar se eu não fazia também redes sociais. É legal você ter essa visão, não só do que as pessoas estão te procurando, assim, né? É. Ah, a pessoa tá procurando, tá, beleza, mas isso eu faço, isso eu não faço. Não. Nossa, olha só essa possibilidade também de Sim. crescer. Porque é isso que você falou, a comunicação, ela muda o tempo O todo. tempo todo, E gente. as coisas mudam muito rápido, Muito então a gente tem que estar rápido. atento mesmo. Exato. Aí eu senti a necessidade da rede social. Até então, quando oferecia rede social, era um plus, assim. Hoje em dia, se você não tem rede social, você não existe, né? Assim, uma rede social profissional e tal. Sim. E aí, com o tempo, eu fui sentindo a necessidade de englobar outros serviços de comunicação. Então, atualmente, além da assessoria, que deu origem à nossa história, nós também oferecemos redes sociais, tráfego pago, que isso as pessoas conhecem mais, assessoria de imprensa. Ai, gente, não vou ficar aqui explicando, assim, detalhadamente, mas é transformar o produto, o serviço, algo relacionado a uma empresa, a um profissional, em notícia. Então, basicamente, tudo que você vê ali em todos os veículos de comunicação, rádio, TV, portal, jornal, enfim, tudo que tem algum profissional falando de alguma coisa, representando alguma empresa, divulgando qualquer coisa, artistas, quando vão divulgar turnê, assessoria de imprensa deles, que entraram em contato com os veículos de comunicação, né, para fazer essa divulgação. Aqui, quem acompanha faz tempo a Sintonia, nos espetáculos, vários espetáculos. Foi assim que eu conheci a Bia, inclusive, fazendo. A Juliana Ferraz, que fazia assessoria de imprensa, fez pra Bia Sintonia, na época do Poder do Hábito. É verdade. E aí, se vocês que estão aqui conhecem a Sintonia há muito tempo, que viu Karine e companhia saindo no jornal, dando entrevista na rádio. Sim, foi muito enfim, legal. E vários, né, espetáculos, Poesia em Movimento. Enfim, vários. A gente fez mais um ainda. Eu acho que foi o Espelho Meu. O Espelho Meu o Espelho também. Meu também a gente fez, enfim, sim. vários. Então é isso, gente. Vocês aqui têm case Sintonia para entender melhor o que é assessoria de imprensa. Aí depois a gente, né, angariou redes sociais, tráfego pago. A gente também faz comunicação interna para empresas, condomínios. Atualmente, com muito orgulho e muito trabalho, nós somos referência em comunicação interna para condomínios de luxo em todo o estado de São Paulo. Então, a gente tem clientes, 3 clientes de condomínios de luxo no Guarujá. Já colocamos do Zero, que é mais conhecido aqui da região, a comunicação interna na Fazenda Boa Vista. Atendemos empresas construtoras em São Roque, que tem obras no Brasil inteiro. E esses são os nossos macro serviços, mas também temos outras soluções em comunicação, desenvolvimento de logotipo, identidade visual. Legal. Enfim, atualmente eu não fazia, mas por demanda de cliente. Outdoor em LED, que a gente faz bastante coisa de vídeo também, animação. Então, enfim, tudo que está ali no universo de gestão de conteúdo, né, de produção de conteúdo em texto, em imagem, seja ali estática ou de vídeo, ou uma animação ali, um motion design ali, a gente abraça e junto comigo, é claro que eu não tô mais sozinha, enfim, eu tenho um time de profissionais comigo ali, outros jornalistas, publicitários, cinegrafistas, fotógrafos, designers, tudo para oferecer uma comunicação 360 e atendemos clientes dos mais diversos segmentos no estado de São Paulo. Uma coisa que eu também tenho muito orgulho, que eu falei que hoje a gente é referência em condomínio de luxo, mas eu também, que eu tenho o meu lado artista, que a Bia falou, que assim, são muitas julianas, né? A gente também é referência em comunicação de arte e cultura, então a gente tem vários clientes, assim, artistas aqui da região, sempre procura a JF, a gente tá, né, com vários, inclusive, projetos aí rodando e a gente divulgando. A gente tem um cliente, que é uma produtora cultural, que tem produções envolvendo arte e cultura em todo o Brasil. Então, também, assim, eu, com o meu lado, assim, com a minha sensibilidade de artista, também tenho muito orgulho também de conseguirmos divulgar a arte e a cultura por meio da comunicação, né, do nosso trabalho. É fundamental, né? E é legal que você, por ter esse seu lado artista, você consegue enxergar diferente do que uma pessoa que só faz o trabalho, assim, né? E então, eu sempre atraio
artistas, eu tenho imã de artista pra JF, vira e mexe ali. Agora, né, o mercado é cíclico, mas teve uma Sim. época que eu tinha um elenco completo, assim, não sei, eu tinha desde pianista, a guitarrista, a produtor musical. Gente, calma, vamos fazer aqui uma companhia, Mas, porque vai atrair, né, como- energia, atrai, né? Trabalhando lá, Trabalhando lá. não eram artistas lá, mas também tinham um lado B. Sim. Falei, como é coisa de... Ai, de novo, eu sou muito holística. Como é coisa da energia, né? A Ju, ela pisa aqui na sintonia, ela já Vem, fica- ó, já veio aqui um dedinho, já veio aqui um cristal, É. né? Aqui, ó, a gente tá colhendo incenso aqui. A gente tem esse poder mesmo. A Bia é meio bruxa. Total. Ju, então falando assim sobre essa questão dos artistas, né, que você Sim. atende, enfim, não só os que trabalham lá com você. né, Agora eu tô são- com um elenco mais reduzido. um elenco reduzido de Tem pessoas artistas. mais normais, Não, mas são todos muito talentosos. Então, Sim. fazem a arte ali no que eles se dedicam a fazer. São todos Sim, artistas, então, sim, digamos com assim. certeza. O que Dominam a arte de comunicar. ó, ó, falou bem. frase de efeito, hein? Agora sim. Comuniquei bem? Chegou aí? Deu corte? Ju, o que você acha assim mais importante? Eu falei assim sobre, vamos falar sobre arte agora, só porque a gente chegou nesse lugarzinho. Para uma pessoa que trabalha com arte, para ele comunicar bem nas redes sociais. Assim, pode ser que isso sirva para Sim. outras áreas também, né? Mas o que você acha assim, na hora que você entra no Instagram de uma pessoa, de um profissional, Sim. o que tem que ter lá, assim? O que não pode faltar? Eu já Então, vou anotar aqui para fazer no meu. não, a sintonia tá A sintonia tá arrasando. ótima, o meu tá esquecido lá Ai, mas então, né? eu sou assim também, né? A gente gente não pode foca ser na assim, empresa, né? né? Sem casa de ferreiro espeta de pau, né? Mas eu vou melhorar. Soltei um outro ditado, assim, que talvez, né? Tipo, é muito old já school, né? já contou que a gente É isso. 2000 para baixo, né? Então, para toda rede social, especialmente do artista, mas enfim, toda rede Uhum. social tem ali uma estrutura básica que deve seguir. Tá. Primeiro, quando você vai pensar ali na comunicação da rede social, você precisa desenvolver uma persona, né? Uhum. Então, com os nossos clientes, a gente faz um trabalho, um estudo de brand persona, para definir ali, e a gente entende, e o artista, no caso, que você vai fazer sua própria rede, tem que entender o que Sim. ele quer comunicar, Uhum. o que ele quer atingir a curto, médio e longo prazo, como ele quer ser visto, Sim. entender o mercado, Uhum. né? Entender até os concorrentes, né? Sim. Estudar os concorrentes e definir ali uma estrutura de como vai ser a identidade dele na rede social, em imagem e em texto. Definir um tom de voz. Legal. Definir até uma paleta de cores. Deixa eu falar né? também da paleta de cores, né? Enfim, definir ali como a pessoa vai bater o olho e já vai entender, é a sintonia, Uhum. é a JF. Uhum. Né? A pessoa tem que ter aquela identidade visual, que a pessoa chega ali na vitrine do feed Sim. e já entenda o que está sendo comunicado. Legal. E, a partir daí, elaborar pilares de conteúdo, são editorias. Como num jornal, Uhum. né, que você tem ali caderno de economia, de cultura, política, enfim. No universo ali que você quer comunicar, definir ali os pilares de conteúdos que você quer trabalhar. Tá. E aí, definidos os pilares de conteúdos, você definir ali um calendário. Não adianta assim, o que eu vou postar hoje? Acho que hoje não, gente. Não é assim que funciona. Planejamento, né? Planejamento é vida. Uhum. Pra tudo. É. E na rede social, fundamental. Sim. Então, se você quer realmente ter resultados, trabalhar de forma profissional sua rede social, você tem que definir ali um calendário editorial estratégico, um planejamento estratégico do mês. Uhum. O ideal, por exemplo, na JF, a gente ali por volta do dia 20 até o dia 25, a gente entrega para todos os clientes, Paty, é isso mesmo, a linha, é isso. Então, você que tá fazendo para você mesmo, dá uma analisada, vê se é isso mesmo, né? Legal. E aí, você vai desenvolvendo, tipo, quantos vídeos eu tenho que fazer? Uhum. Eu tenho que fazer uma sessão de fotos? Uhum. O que eu vou trabalhar em foto, o que eu vou trabalhar em arte? No caso, pensando no artista, que artista tem muito da arte. De empresa, também é legal foto, mas às vezes, dependendo do perfil da empresa, precisa ter ali uma identidade mais formal, com arte. Às vezes, tem uma coisa que é mais livre. Cada empresa, você define lá na brand persona, Sim. a forma como você vai comunicar. Legal. E aí, você define, você vai ali, olha as métricas, olha ali que o Instagram próprio tem, nem precisa investir em ferramentas externas, da sua audiência, os melhores dias e horários, para tentar ali buscar o melhor desempenho, a melhor performance orgânica, ou seja, sem colocar dinheiro no tráfego pago. Ainda assim, Parece complexo, mas não é, gente. É só sentar e planejar, não sair fazendo e depois, de qualquer jeito, e depois reclamar que rede social não dá resultado, porque dá. Sim. Seguindo uma estratégia de constância. Também não vai ser um post que você vai fazer pensando
num artista que Aham. vai fechar a sua agenda de show, gente. Não é isso. É sim. constância. Mas Como hoje tudo em na dia, vida, que nem dança. Você não vai do nada tá lá três fazendo. piruetas, né? Exato. É. Não, é constância. Sim. Na academia, você do nada não vai ficar super definida, forte, sequíssima. Não é constância. Então, Sim. assim, é disciplina e constância, comunicação também. E hoje em dia, você acha que a constância, ela é tão necessária? É que eu quero perguntar. Porque assim, hoje em dia, eu escuto falar também Uhum. que é mais importante você ter um conteúdo de qualidade do que Todo ter dia. todo Não, dia. não, constância não significa que é todo dia. Ah, ok. Story tem que aparecer todo dia, gente. É História isso. todo dia, né? Não, tem. Tem que colocar a cara no sol todo dia. Tá. Pode ter ali uma foto bonita, uma arte bonita, um vídeo bonito, mas o Uhum. que dá certo mesmo no story é a humanização. Então, você pega o celular, coloca a cara no sol e Uhum. fala. Se é uma empresa, né, ali mais formal, coloca Uhum. ali um supervisor para falar de determinado setor, de às vezes um Uhum. projeto que está trabalhando, aí coloca os funcionários para falar. Uhum. Mas, no caso aqui, pensando na persona artista, Sim. o artista tem que ir lá comunicar com o seu público, porque Uhum. isso gera humanização, gera conexão, isso fideliza o Uhum. público, isso atrai a audiência, né? Uhum. Eu até sigo algumas pessoas e eu falo que o story é o meu Netflix. Sim. E aí eu chego de noite e eu fico vendo story. E às vezes tem pessoas que eu gosto que fez 1, 2 stories, eu não fiz story no dia, eu fico, que saco! Meu Deus, Eu ia soltar um palavrão aqui. Que porque eu droga! horas bolas. Porque você Sim. quer consumir, porque já gerou essa conexão com essa pessoa. Eu gosto do jeito que ela fala, eu gosto do que ela mostra. Então, é importante isso que... Aí, tudo que ela... É claro que, assim, as pessoas que eu sigo são pessoas que eu me identifico. Isso acontece com todos os públicos. Uhum. Você não vai conseguir agradar todo mundo e conectar todo mundo e tá tudo bem, gente, nem queira, Sim, porque sim, daí sim. você precisa, inclusive, nichar o seu Uhum. conteúdo, não dá pra querer falar de tudo, quem fala de tudo também não fala de nada, Sim, sim, né? sim. E então é importante a presença diária nos stories. Sim, fica a E dica. agora no feed ter estratégia, não precisa ter, tem gente que precisa de ter presença diária nos stories, tem perfis que eu vejo que dão excelentes resultados postando o dia inteiro, Uhum. né? Sim. Mas você tem que entender a performance, então por isso que é importante avaliar a métrica. Uhum. Se o perfil é profissional, eu sempre falo para não se prender no engajamento, que é o quê? Curtida e comentário. Tá. Porque perfil de empresa, quantos perfis profissionais você não segue, que você assiste o vídeo, você lê o texto, você desliza o carrossel inteiro, mas você não curte, não comenta e não compartilha. Mas aquele conteúdo chegou para você. Aham, sim. Então, eu sempre falo que a melhor métrica para você se basear é alcance e impressão. Então, vamos traduzir. O que é alcance e impressão, Juliana? Certo. Alcance, quando você clica ali nos insights, se você consegue ver se você muda para, no mínimo, criador de conteúdo o seu perfil. Ou perfil profissional, Tá. perfil comercial, criador de conteúdo. Aí aparece ali embaixo de cada post os insights. Certo. Você clica lá, você vê o alcance, você vê a impressão de cada post. O alcance por exemplo, eu acabei de postar. Aí, eu e você recebeu, olha esse post, alcançou 2 pessoas. Uhum. Mas aí passa um tempo, esse post chegou 3 vezes para mim, chegou 2 vezes para você. Teve 5 impressões. Então, assim, alcance é o número de pessoas atingidas. E impressões são quantas vezes aquele conteúdo chegou para as pessoas. Que legal, eu nunca entendi isso. Então, e aí é isso que você tem que olhar. Então, você olhar Tá. ali como tá a sua performance de alcance e impressão e ver o que faz sentido. Sim. Então, ali, postar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E é mais interessante o alcance entre esses dois ou não? Assim, os dois são importantes? Então, os dois. Porque, assim, às vezes as pessoas falam de carrossel é importante porque a impressão aumenta. Porque no orgânico, você tá vendo ali um carrossel de fotos, enfim, de arte. Aí você passou por aquele conteúdo, viu a primeira foto. Aí se passa para você de novo, tá na segunda foto. É verdade. Que o Instagram entende, não, preciso mostrar todas as fotos para essa pessoa. Entendi. Então, aí isso é impressão. E aí, cada vez a primeira vez, às vezes, você nem reparou. Aí, a segunda vez, mas gente, mas já tá na segunda foto. Você não fica, às vezes, bem assim, por quê? Aí você começa a ver. Eu não vi. Aí, às vezes, você volta, mas tá na segunda. Qual é a primeira? Você não já fez isso? Todo mundo já fez, gente. Uhum. Que legal. Então, isso vai aumentando a impressão. Por isso que no orgânico é muito importante trabalhar carrossel. Aí, às vezes, tem até gente que coloca 2, 3 fotos repetidas. Ou às vezes é mudando colorida, PB, em sépia. Você tá anotando isso, Maju? Vai anotando pra gente aí? Ainda bem que o
conteúdo é nosso. assim, A gente gente vai poder voltar várias vezes esse conteúdo. Muito legal. Mas você vai trabalhar no tráfego pago. Tráfego pago, Uhum. gente, por exemplo, tudo que a gente faz no celular, vou até pegar o celular aqui pra atuar, é um Big Brother. Então, o que a gente tá falando aqui perto, daqui a pouco vai aparecer, sei lá, cursos de Instagram, cursos de marketing digital, né? Fature 50k por mês, do 0 aos 50k em um mês com O fulano celular de tal. escuta a gente, né? E tudo que a gente faz aqui, o que a gente para pra ver de vídeo, o que a gente curte, o que a gente comenta até no direct, gente, nem a nossa conversa privada é privada. Enfim, tudo vira dado. E isso é bom e isso é ruim. Já que faz isso, vamos usar a nosso favor. Sim. Né? Então, quando você tá rolando o feed, aparece ali um conteúdo de página que você não segue, de perfil que você não segue, aparece embaixo Sugestão. uma patrocinada. Não, sugestão é Ah, sugestão orgânica mesmo. Tá. Aparece ali um mapamundi, um globo terrestre, enfim. E aparece patrocinado, bem pequenininho, tá o nome do perfil, tipo, Sintonia. Aí embaixo um mundinho patrocinado. Pode ser que você já siga aquele conteúdo, aquele perfil, mas muitas vezes você não segue. Mas se você parar pra ver, tem a ver com o que você acabou de falar, com o que você acabou de pesquisar, Total. com algo que você… Enfim. Total. Porque no tráfego pago, a gente consegue filtrar a região que você quer atingir. Tipo, eu quero atingir a região oeste de Sorocaba. A região de Sorocaba agora tá crescendo, na região sul, norte. É uma grande zona norte, porque tudo é zona norte. Aí sul, oeste, leste, você consegue atingir, tipo, na Sintonia, um raio de 40 quilômetros. Você consegue, tipo, homens, mulheres, de que idade, e os interesses. Que são o quê? Esses filtros do que você interage perto do celular, do que você posta, do que, enfim. Sim, que legal. E aí, você consegue filtrar e qualificar o seu público. O orgânico é importante? Super. Não é que, tipo, o orgânico não é importante. Sim. Mas é claro, né? A Meta é uma empresa, né? Ali, do Mark Zuckerberg. E ele, vivemos um mundo capitalista, ele quer lucrar. Quanto mais dinheiro você coloca, mais ele mostra o seu conteúdo. E com as ferramentas, né? Com a estratégia adequada de tráfego pago, você consegue atingir, de fato, quem você quer. Isso é muito legal, né? Porque às vezes… Né, tem não sei quantos mil seguidores, mas e de conversão? E aí, no tráfego pago, você consegue, além de levar o seu conteúdo para mais pessoas, usar estratégias, às vezes, de clique no link, que às vezes fica embaixo, converse agora, ou visitar o perfil, ou… Enfim, tem várias estratégias que dá para usar no tráfego pago, para daí, no caso do artista, estamos falando, para você atingir, sei lá, casas noturnas que tem shows, para você atingir o público que você quer que comece a te seguir, porque também é importante ter público, não só quem vai te contratar, porque você precisa de gente assistindo. Para você ser sempre contratado, porque o contratante quer levar artista e paga até mais para artista que leva público, porque vai consumir na casa. Tem tudo uma cadeia, né? E então é importante. E aí, no tráfego pago, não é legal usar o carrossel, é legal usar uma arte única. Porque você pode usar estratégia de engajamento, por exemplo. E aí, cada vez que ele mostra uma arte, ele tá entendendo como engajamento. Enfim, se você vai… Olha aqui, gente, entregando ouro, hein? Olha. Conteúdo de milhões. Se você vai trabalhar no orgânico, usa o carrossel. Se você vai trabalhar o tráfego pago, prefira a arte única, porque a performance é melhor. Você gasta menos dinheiro, porque cada ação que uma pessoa faz com o seu post, curte, desliza, comenta, tem custo. Tem um custo por clique, o custo, enfim. Aí, você consegue atingir mais pessoas com um menor investimento. Entendi. Deu para entender mais ou menos? Peraí, fala de novo. Você consegue atingir mais pessoas com menor investimento. Tipo, você coloca uma campanha, sei lá, R$50 um anúncio. Se o custo por clique fica caro, se o custo por visualização fica caro, se o custo por engajamento fica caro, aqueles R$50 vai acabar mais rápido atingindo menos pessoas. Entendi. Se você consegue utilizar ali, por exemplo, quando você vai patrocinar vídeo, não espere engajamento, coloque visualização, porque você vai atingir muitas pessoas e nem todas vão curtir. Sim. Mas eu não tô falando que engajamento não é importante, gente. Engajamento é importante, porque o engajamento também mostra para o algoritmo do Instagram que o seu conteúdo é relevante e ele começa a mostrar para mais pessoas. Certo. Então, enfim, gente, tudo se completa. O orgânico e o pago, você precisa trabalhar essas duas estratégias para ter um bom resultado nas redes sociais. Gente, eu dei um curso rápido de não sei quantos minutos aqui no Instagram. Me siga para mais dicas, @sou Juliana Ferraz. Siga também, @JF Gestão de Conteúdo. Pronto, tá vendo? Mas é muito legal isso, porque fala-se tantas coisas hoje,
hoje, né? Sim. Nossa, o meu feed só tem curso de marketing digital, de tantas coisinhas assim que eu vou vendo e fica aparecendo. Sim. E fala-se tantas coisas que a gente fica meio assim. O que é certo, o que é errado. Que não é. Então, é muito legal falar com quem É. tá ali, né, diretamente trabalhando E com não tô isso. vendendo curso, gente. É. É um conteúdo de coração mesmo. Conteúdo de De coração. coração para coração. Muito legal, Ju. E assim, o que você acha que é a maior falha assim, das pessoas nesse lugar de comunicação, a princípio nas redes, né, que a gente tá falando, assim? O que a pessoa mais erra? Você fala, errou nisso aqui de novo. Ai, depende da pessoa, depende da persona. Sim. O que eu vejo que é um erro, pensando ali a pessoa que vai produzir seu próprio conteúdo. Eu sempre falo que o Instagram tem várias redes, mas assim, a mais popular atualmente é o Instagram, então vamos falar de Instagram. É uma ferramenta de atração e de indicação. Quantas Sim. vezes você não mandou ou pediu a indicação de algum tipo, eu gostei muito desse Sim. restaurante, olha, aí você manda, ou de alguma total. loja, ou de um hotel, Total. e aí o que você fez logo de cara? Rolou o feed. Uhum. E você deu uma julgada ali, se aquele lugar era bom ou era ruim, pelo que você estava vendo. Sim. As pessoas fazem isso. Então, você precisa estar ali. Por isso que eu falei da importância da identidade visual, de ter ali o que você quer comunicar, a paleta de cores, porque isso vende. Sim. Então, um erro comum é a pessoa querer economizar e ter ali foto feia, um vídeo tosco, sabe? Erro de português. Porque a pessoa pode ser um profissional maravilhoso, mas quem não te conhece vai achar que você é amador, que você é ruim, que seu produto, que seu serviço não tem qualidade. Sim. Então, um erro bem assim, a pessoa querer economizar. E aí, tipo assim, até contrata uma agência, mas fala assim, não quero contratar sessão de fotos, não. Eu mesma faço. Com o celular aqui, ó. Tem gente que manda muito bem com o celular, gente. Mas tem gente, até a gente tem um tutorialzinho de tipo, como captar vídeos com qualidade, como fazer foto com qualidade pra vir umas fotinhos melhores. Sim. Porque assim, não tem designer que vai fazer milagre com uma foto feia. Ou com um vídeo ruim, com iluminação escura ou estourada. Ou com um áudio ruim, então, com eco, né? Sim, total. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque o que você tá postando ali tá comunicando pro seu público-alvo. Você querendo ou não, né? Querendo, assim, né? Talvez não sei se pro público-alvo, mas de alguma, assim, Não, no caso de uma pessoa que tá postando lá no seu Instagram, de alguma forma você tá comunicando alguma coisa, Não, né? e você tem um público-alvo, gente. Você não tem seguidor? Você tem um público-alvo. Você quer que a pessoa veja. Você não vai... Se você for postar só pra você ver, você vai tirar uma foto e guardar na galeria do seu celular. Sim. Se você posta, fala, não quero não liga pra essas coisas. Liga. Senão você não tinha uma rede social, você não postava lá. Sim, né? Não me vem aí, tipo, eu sou evoluída, não ligo. Liga sim. Então, é sobre isso. Então vamos fazer direito, já que você liga. Vamos fazer direito. E se você quiser ganhar dinheiro com isso, não tenta economizar, porque o barato vai sair caro. Nossa, eu tô muito ditados, né? Eu tô holística, eu tô muito ditos populares. Sextou, né? Sexta-feira hoje. Nossa, gente. É isso, entendeu? Então, é economia burra mesmo. E... outros erros, esse é o principal erro, gente. E é importante ter constância, não precisa ser todo dia, mas você precisa entender. Se você postar ali uma vez por mês, gente, o seu público não vai te acompanhar, porque você não tem uma constância, você precisa ali... Eu sempre falo que assim, ó, o mínimo, 2 vezes por semana. E presença constante diária ali nos stories. Tem até uma que eu tô analisando ainda, mas... eu estou vendo que você precisa ter presença diária nos stories, mas não precisa ter trocentos skins. Sim. Porque a audiência cai. Às vezes postando ali menos, posta todo dia, gente. Com qualidade, ali uns 4, 5 stories, com qualidade, a entrega é bem melhor. Então assim, não fala assim, mas eu não tenho tempo, não sei o quê. Gente, você tem. Você pode chegar na sua empresa, dar um bom dia e falar alguma coisa. Aí você faz um calendário também editorial dos stories, aí fala lá de algum serviço que você quer destacar. Aí você postou alguma coisa no feed, você vai nos stories e acrescenta. Né? Tipo assim, complementando o que eu acabei de postar no feed, é importante isso. Abre uma caixinha de pergunta, aí vai ter mais stories. Se tiver bastante interação, vai ter mais stories. Mas aí, isso prendeu a audiência, porque a pessoa que fez a pergunta, ela quer saber sua resposta. Sim, vai ver se você respondeu lá, né? E aí,
falei caixinha de pergunta, tudo que o Instagram colocar lá de novidade, de ferramenta, usa, porque ele quer que você use. Então, a enquete usa, caixinha de pergunta usa, Legal. figurinha nova usa, É. enfim, tudo que você conseguir. Às vezes vai ficar muito poluído, esconde, tem coisa que dá pra esconder. Ah, tá vendo? Mas coloca, localização coloca, às vezes vai parar na história da cidade, no dia, né? No story da cidade, da localização que você colocou, enfim. Muito legal. Então, mas é importante ter a constância e saber o que você quer postar, o que você quer comunicar, como você falou no início. Legal. Não basta comunicar, precisa saber o que você quer comunicar para que sua mensagem seja absorvida da maneira pretendida. Sim. Muito bom, muito bom. E Ju, e falando assim de comunicação agora da fala, né? Assim, o que você acha que é o mais importante? Eu tô falando aqui e eu falo rápido, né? E eu atropelo, às vezes nossa, daqui a pouco É que a gente bateu a pauta antes, né? Aí eu sabia que eu ia perguntar isso. Aí nossa, eu tô atropelando tudo aqui. Péssima oratória. Como eu falei, faça o que eu falar, não o que eu fizer. Beleza? Fica assim, já estamos combinados. Porque é importante, gente, falar pausadamente, tá? Não, mas é que eu falei pra Ju, meu exemplo. é um bate-papo, assim, tranquilo, Não, é né? porque eu sou muito acelerada. Imagina, gente, que isso? Vocês perceberam isso? Imagina, um pouco acelerada, quase nada. E aí, eu penso numa velocidade que eu quero falar na mesma velocidade que eu estou pensando, mas não tem dicção, não tem fonoaudióloga que consiga fazer isso. Não é uma rapper, praticamente. Não. Imagina. Mas é muito bom, assim, porque faz parte de você isso, então né? aqui, ó, vamos aqui pro modo oradora. Sim. É importante você articular bem as palavras para que seja absorvido, ainda mais em vídeo ou em áudio, não, de verdade, gente. Articula as palavras, isso ajuda a não atropelar, não na dicção. Então, assim, articular. Não precisa ficar falando assim, gente, mas só pensa assim, abre a boca pra falar, né? Pra falar cada sílaba do jeito que tem que ser dita. Sim. E em áudio, vai gravar, às vezes, tem muito vlogzinho que as pessoas gravam e colocam um áudio ali na narração, né? Que tem vários aplicativos de vídeo aí que as pessoas usam. Aí, às vezes, eu vejo vários. Né? Enfim, vejo vários vídeos. Aqui, às vezes, mas eu vejo sempre. Às vezes eu vejo sempre. Às vezes eu vejo sempre. Às vezes eu vejo todo dia. Que as pessoas... eu não consigo entender algumas palavras. Eu não consigo. Se a pessoa não coloca a legenda, eu não faço ideia do que foi dito. Sim. E ao mesmo tempo que facilitou muito a vida, né? Assim, da questão que todos podem fazer os seus conteúdos, né? Com essas facilidades de editor de vídeo e áudio e tal. Também tem tudo ali, né? Todo mundo, todo tipo de fala, né? Então, às vezes, a pessoa não se atenta nisso, né? Na qualidade, não basta produzir. Tem que ficar atento à qualidade em tudo. Sim, não só na imagem bonita da viagem que você fez. Total. Ou do lugar que você visitou. Total. E, então, assim, pensando em estratégia, em fala, o que você acha que complementa tudo isso para ter uma comunicação assertiva, assim? Então, postura. Tipo, a pessoa não te conhece. O que você quer comunicar? Postura. Sim. Então, sempre postura. Faça um roteiro, faça tópicos. Vou participar de uma reunião. Vou participar de uma entrevista de trabalho. Esse artista vai ter uma reunião com o contratante. Né? Pense o que você quer comunicar. Realmente faça um roteiro. Quando você vai fazendo isso com frequência, você já tem ali um roteiro pré-estabelecido do que você quer comunicar. Eu sou tal, na minha formação, pensando que é no músico, meu repertório e tal. Eu posso ter flexibilidade, sei lá, no formato acústico. Mas estabeleça um roteiro e realmente pense como você vai comunicar, pensando sempre que você tem que comunicar da melhor forma possível, no menor tempo possível, porque você não faz ideia do tempo que essa pessoa tem para te ouvir. E também, depois de um tempo, se você não for direto e objetivo, o cérebro da pessoa vai parar de entender. Sabe quando você fica meio que assim, ouve e aparece um blá, 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 você para de prestar atenção, porque a pessoa está se perdendo demais no que está sendo dito? Então, organize ali o roteiro, os tópicos dos pontos principais que você quer apresentar. E estabeleça ali introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, sabe, professora, né? Voltando lá. E aí, se surgir oportunidade para continuar falando, aí você tem ali bagagem que você sabe o que você quer comunicar e precisa saber. Uma outra coisa muito importante, se você vai fazer uma palestra, uma apresentação na empresa de um projeto importante, estude.
Porque se você tem domínio do que você vai apresentar, você vai se comunicar melhor. O corpo fala. Sim. Então, não é só a comunicação verbal. Por isso que eu falei postura. Sim. É a comunicação corporal. Então, se você não tem domínio do que você vai falar, você demonstra, você fica curvado sem perceber, você fica meio agitado demais, mexe inseguro, muito, cabeça baixa, fica buscando... Não, gente, não faça isso. Né? Eu falo também, é vício de linguagem, sim, mas péssimo. assim, uma palestra, mas né? buscando assim, tipo, então... Abrindo, né? Assim, estude o que você vai dizer e estabeleça um roteiro, porque aí você vai seguir certinho. E uma coisa legal também de pensar é que a gente começa com feito melhor que perfeito, né? Tanto isso, tipo, da dicção. Outro dito, né? Aqui é um baú de ditos, né? Senhoras, Dicionário. né? Que fala. Tomando chá. Tricotando e falando ditados populares. A gente começa, o importante é começar, né, Ju? Eu acho assim também. Então, vai gravar o vídeo. Outro ditado, a prática leva à perfeição. Então, feito é melhor que perfeito, mas a prática leva à perfeição. Sim. Então, assim, feito é melhor que perfeito, mas pense o que você quer comunicar. Sim, porque se você certeza. não buscar ali um mínimo de qualidade, você pode não ter a chance de exercitar. Porque você vai queimar seu filme. Isso assim, pensando bem, assim, né? Tipo, antigamente, tinham poucas pessoas que faziam isso, né? Então, assim, feito é melhor que perfeito, vai. Hoje em dia, já tem um padrão ali de qualidade, né? Então, padrão mínimo. Um padrão mínimo de qualidade. Então, se você tem um pouco de dificuldade, de medo, de falar, começa. Que daí você vai praticando isso também de ter um roteiro. É muito difícil. Começa, né? E cada vez você vai treinando, isso vai ficando mais fácil, né? De desenvolver. Não, e roteiro pra tudo na vida. Até os espetáculos da Bia. São bem... roteirizados. E isso facilita até pra construção. Porque eu sei que a cabeça da Bia é uma coisa que... Não vai falar que eu sou acelerada, mas eu sei que ela sei lá, gente duas iguais aqui conversando, né? Aquele meme, assim, que do nada tô dormindo. E se eu fizer? Total. Né? E aí eu acredito que você estabelece o que você quer contar. E as coreografias são construídas depois do que você estabeleceu esse roteiro. E ajuda muito mais a sua construção e dos demais professores. Com certeza. E quando eu não fiz isso, quando já aconteceu um espetáculo de vamos trazer isso, e depois eu montei a estrutura. Muito mais trabalho. Meu Deus, assim, termina, mas parece que fica faltando alguma coisa. Pode ser que para as pessoas nem tanto, mas assim, eu como plateia, eu já fui em escolas de dança que apenas apresentaram. Dá pra saber quando teve uma ideia pensada ali do que queriam contar. E quando é só assim, tipo... Foram lá, vários números, várias coreografias. E falando, assim, de escola de dança, né, nesse caso, é uma coisa que eu penso muito, e olha como é importante a comunicação, né? O tempo que a pessoa vai para o teatro sentar e assistir um espetáculo de dança, é aquele tempo que eu tenho para conquistar aquela plateia, para falar, cara, a dança é legal. Né? Então, assim, o tio da bailarina que vai assistir ela uma vez por ano, 2 horas dentro do teatro, ele não vai assistir outros espetáculos. Pode ser que ele nunca tenha assistido, ou então não costuma assistir espetáculos. Quando é família, a maior parte só assiste o da família mesmo, só né? Da família. Então, é aquele tempo que a gente, como gestor de cultura, de arte, de dança, você tem que falar, cara, aquele momento que eu preciso conquistar aquela pessoa para ela começar a consumir cultura, começar, né, ser um público recorrente mesmo, assim. Público recorrente, começar a consumir a sua arte e de outros, ser formador. E é bom ter mais pessoas assim, vendo outras escolas, ou vendo outras companhias, vendo teatro, porque isso, ela leva outras pessoas. Exato. E aí a gente tem cada vez mais pessoas consumindo arte e cultura, que é super importante. E que também é educação. Com certeza. Né? Então, é interessante, isso dentro do nosso meio, né? Então, quando a pessoa vai ali pro teatro e assiste um espetáculo que ficou massivo, que não tem muito começo, meio e fim, fala, nossa, que chato, né? E já automaticamente generaliza. A gente não vê a hora de chegar a coreografia da pessoa que a gente foi ver, que é só isso que a gente quer ver mesmo. E depois volta lá pro WhatsApp, pro Instagram, Exato. Então, assim, é super importante, não só para você comunicar o que você quer, mas para outras coisas, assim, como no nosso caso, formação de plateia, né? Consumo de cultura. Então, para cada nicho tem as suas necessidades, né? Sim. E outra coisa legal que eu lembrei, um professor meu, ele falava assim, que é muito importante que você tenha do seu projeto essa construção que você falou, né, de, como que é a introdução? Não. Desenvolvimento e conclusão. Isso é o básico, né? O básico. Mas assim, para 2 minutos. Porque no caso, imagina que você entra no elevador com
Um possível patrocinador. Tem, até esqueci o nome, tem um termo de conversa de elevador, que é a tradução em inglês de conversa de elevador, Sim. né? Tipo português, assim, do inglês e português, esqueci o termo. Eu não vou lembrar agora. Deem o Google aí, gente. Mas só depois que acabar, gente, pra você não dispersar ali, né? Não perder o foco. Não perder o foco. De perder o foco já chega a gente. Que é importante, realmente, você ter ali... Você tem 2 minutos pra falar com a pessoa, você fala do seu projeto como um todo, só que, né, de forma rápida, que a pessoa possa, enfim, depois chamar pra uma reunião, você conseguir marcar uma reunião. E até falando legal. da assessoria de imprensa, eu sempre falo, né, para os meus assessorados, seja o mais breve possível, né? Organize tudo que você tem que falar, os pontos importantes, para você falar logo de cara. Que ainda quando é ao vivo numa rádio, que nem você já foi algumas vezes, sim, às vezes não, às vezes você acha que vai ficar 10 minutos, em 5 minutos te corta. Mas você ainda sabe o que foi dito. Às vezes você pode falar assim, mas só acrescentando, só... Agora, quando é de TV, que é editado, se você não for ali super breve, o tempo da TV é caro e é muito curto, vai aparecer, eles vão aproveitar na edição sua parte, que às vezes não faz sentido nenhum pra você. Não acrescentou em nada. Sim, tem isso ainda, né? Quando não depende de você ali. Sim, a gente até fala isso, né? Que a gente faz né? um treinamento, um media training, né? Com os nossos clientes de assessoria de imprensa, sempre fala assim, o mais breve possível. Ah, não, mas eu tenho que explicar. Eu sei que você é especialista, você tem muito conhecimento, vai parecer que foi raso. Mas assim, o público só precisa saber ali o básico do básico do básico. Se ele quiser saber mais, esse é o objetivo, ele vai atrás de você. Sim. Aí você vai e fala tudo pra ele. Sim. E ainda mais quando é uma questão de rádio e TV que é pago, né? Assim, Então, a hora é cara, é cara, né? e TV é caríssimo, então super objetivo. Legal. E aí usa exatamente essa técnica de elevador, porque é o tempo que eles vão usar, gente, é 1 minuto. Quando render muito, eles vão usar 1 minuto. E aí falar, parece 1 minuto, parece muito tempo. Mas, gente, é muito difícil. Tanto que, assim, o story atualmente tem 1 minuto. Você vai fazer um story, às vezes você vai fazer vários stories, porque não deu tempo. Tudo. Verdade. Parece curto, parece muito, né? Mas é bem curto. Sim. E aí, falando da prática leva à perfeição, gente, vocês que têm vergonha de falar no story, de início dá vergonha mesmo. Do nada, você tá andando na rua, fala, gente, tô falando no celular. Gente, que vergonha, vou achar que sou louca. Ai, que louca. Mas, gente, isso todo mundo sabe o que você tá fazendo, porque, né, é prática, é comum. E com o tempo, você vai adquirindo o seu tom de voz, o seu jeito de começar, sai naturalmente. Sim. Então, esse é um exemplo que... Pro story, feed eu gosto um pouco mais de perfeição, né? De mais organização ali. Sim. Mas pro story, feito é melhor que perfeito. E com o tempo você vai entendendo a sua identidade, o seu tom. E aí vai sair com mais naturalidade e você vai pegar até gosto. Você vai sentir falta quando eu não fizer. É verdade. Ju, pra gente caminhar assim pro final do nosso podcast. Ai, meu Deus, tem tanta coisa pra falar ainda. Até tá falando, gente, confio no poder da edição, mas não me cortem. Louca. E eu já cortando. Mas assim, caminhando ainda, não vai acabar. Sim, tá. A gente vai fazer uma dinâmica aqui com você, que a Maju vai falar algumas situações. Tá. Onde você precisaria se comunicar bem, pra não ficar assim tão chato a situação. E daí você vai falar como se você tivesse que falar com a pessoa ali, com a sua boa comunicação. Tá. Algumas situações. A primeira, pedir um aumento no trabalho. Eu falo como se fosse eu pedindo, né? Isso, vamos ver. Oi, Bia, com licença, posso conversar rapidinho com você? Claro. Então, já estou aqui na empresa faz 1 ano e eu tenho me dedicado profundamente a entender a essência da sintonia, né? E entender também o público-alvo que a gente quer. Então, eu tenho buscado estratégias, né? Buscado ali várias campanhas para atingir esse objetivo. E nesse 1 ano, eu consegui um aumento de 30% no número de alunos matriculados. Então, considero que eu estou trazendo resultados positivos para você. Para eu continuar entregando esse resultado e cada vez mais, eu entendo que eu preciso ter um reajuste no meu salário para que eu consiga continuar me dedicando a você, para que eu consiga buscar cursos de especialização para oferecer cada vez mais um trabalho com excelência, com qualidade, para atingirmos juntas o objetivo que é fazer a sintonia crescer. Eu dou esse aumento pra ela. Me convenceu. Não, eu sempre falo que o importante é você não só chegar, eu quero um aumento por aumento. Sim. Né? Que é uma dúvida, algumas pessoas já chegaram pedir na JF, não, porque quando eu reconheço de fato, assim, que é importante, se você quer ter pessoas boas, a empresa é feita de pessoas. Quem tá,
eu não estaria em lugar nenhum se eu não tivesse esse time comigo, ainda mais Sim. agora que eu ofereço inúmeros serviços. Então, a JF não é a Juliana, é o Sim. time JF. Sim. Então, eu gosto muito de investir e valorizar no meu time, mas tem empresa que não tem isso, né? Até para reter os talentos é importante. E aí, é importante você argumentar o porquê. Não sei, tipo, eu quero um aumento. Ah, tá, eu também quero. Tipo, beijos. Sim, mas, Você tem que embasar o porquê que você quer determinada coisa. E até também, quando eu vou pedir, eu peço aumento, às vezes, não peço aumento, né, gente? Eu reajusto, tem um reajuste contratual. Eu peço aumento pro cliente. Tem um reajuste contratual, e até para fazer o reajuste contratual que está previsto em contrato, eu não apenas reajusto. Sim. Porque eu também, como empresária, eu quero também ali, tipo, uma satisfação. Tá, por que eu vou pagar mais? Sim. Aí eu trago argumentos para daí, geralmente, não questionam. Se tem qualidade, se tem comunicação, né? Se tem embasamento, geralmente a pessoa... Ou se ela não conseguir, ela fala, infelizmente, não vou conseguir. Né? Concordo, mas infelizmente não vou conseguir. É isso, vamos rescindir. E pode acontecer, gente. Sim. Pode acontecer, você pedir um aumento, também a pessoa fala, tudo bem, concordo, mas se você não puder continuar por esse valor, infelizmente, eu vou ter que desligar, porque a empresa não consegue arcar com isso nesse momento. E tá tudo bem. Sim. Se você é um profissional bom, certamente você vai conseguir aí logo se recolocar no mercado. Sim, mas tem uma estrutura ali dessa conversa, né? Não é só chega e fala, né? Mostra o porquê que você precisa desse aumento. Precisa não, você quer esse aumento, que você já fez até aqui. Existe uma construção, né? Volta o vídeo, assiste de novo que você vai ver. Muito bom. A segunda. Sair de um date ruim. Não tem jeito, né? Não tem forma de comunicar. Querido, Oi, querido. Eu vi aqui que tá na hora de eu levar a Mafalda e a Matilda passearem. Eu preciso sair. Beijos, a gente se fala, hein? Ainda teve uma justificativa, teve um... gente, viu? Teve um embasamento. Olha, você é um querido, Você é um querido, tô adorando aqui a nossa conversa, mas sabe, eu sou mãe de pet, tem o horário delas passearem. Isso, Está dando aqui, ó, preciso ir, elas estão acostumadas já. Sim, beijo, eu te ligo. A gente entra em contato com você. A gente se fala, hein? A gente se fala. Explicar para a vovó que não deve repassar fake news. Ai, gente. Então, minha mãe, né? Pode ser mãe também, tia. Então, mãe, você tem que entender que nem tudo que você recebe no grupo do WhatsApp é verdadeiro. Imagina, então, filha, é verdadeiro sim, eu vi que... Né? Fulana mandou pra mim. Você tem, antes de você acreditar que aquilo é verdadeiro, pesquisa, busque mais fontes, busque fontes que são confiáveis, né? Busque veículos de comunicação que são referência, busque mais que um, porque às vezes tem posicionamentos diferentes, mas e só então você tome um partido, tome sua decisão, não aceite como verdade e muito menos repasse, porque você vai estar repassando uma inverdade, uma fake news. Então sempre pesquise. Para tudo na vida, não acredite de cara. Pesquise, ouça vários lados, então tome, né, o seu posicionamento. Isso, muito bom, muito bom. A última. Falar não para divulgação de site de apostas. Tem site de aposta falando, oi JF, tudo bem? Aqui ó, 500 mil para vocês. Mais uma taxa de... Né? Cada um que usar o seu link. Mais uma porcentagem, né? Então, a JF tem valores, tem uma cultura muito bem consolidada, tem uma ideologia. E a ideologia, os valores, a cultura da JF não está alinhada a jogos de azar. Né? Então, não vou divulgar para você. E aquela que tenta militar. E você tem que entender que isso é errado e traz desgraça para a vida de muitas famílias. Não falaria isso. E acabou a boa comunicação. E perdeu a razão. Não, mas eu tava, né, até pensando aqui que há muitos anos. Ai, gente, se a pessoa ouvir, gente, eu ainda não vou te divulgar. Mas entrou em contato pelo Facebook, que era bem forte. Não, faz muitos anos que o Facebook era mais forte que o Instagram. Uma pessoa que queria que eu fizesse assessoria de imprensa em redes sociais e a pessoa comercializava aves silvestres, aves protegidas, né? Aí eu falei, olha, nós não trabalhamos com esse tipo de divulgação, porque é ilegal, porque é contra a lei, porque fere a cultura, os princípios da JF. E parei aí, e até lembro que na época as pessoas que trabalhavam comigo tinham meio cara de árabe, falavam, vamos jogar uma bomba, homem-bomba, vamos jogar aqui em cima da JF, não fale isso! Mas deu vontade até de denunciar, mas deveria ter feito isso na época, mas
sei lá. Fiquei com medo do homem-bomba. Não, e E aí, assim, não. difícil, né? Mas é difícil. E eu já disse não para várias coisas. Sim. Que eu sempre falo, não, dinheiro não tá acima de tudo, né? Sim. Você tem que... Falo, tem dinheiros que não são bem-vindos. Eu sempre falo sim, isso. tem que ver o que faz sentido com você, com seus Exato, valores, porque né? não é ganhar a qualquer custo. Eu tenho que sim. deitar minha cabeça no travesseiro e tá tranquila que eu tô Sim. fazendo tudo certo, que eu não tô trazendo, né, não tô fazendo nada ilegal, não tô prejudicando Sim, ninguém. Sim, Então eu tenho isso muito firme comigo, assim. sim. Muito bom, fechou. Muito bem, Ju. Então, assim, agora pra gente caminhar, de fato, para o final do nosso podcast. Deixa uma mensagem, assim, para as pessoas, para falar sobre... Falando mesmo sobre, né, o que você acha de mais importante na comunicação, o que elas não podem esquecer, ou, enfim, para quem tem um pouco de receio de se comunicar, acha que, né, Sim. assim, como que você falaria para... que é importante se comunicar bem? Bom, como eu falei no início, comunicação tá em tudo. Uhum, Então começa por você. uhum. Como você se porta, sua postura. E, querendo ou não, até como você se veste. Eu não sou consultora de imagem e estilo, mas tudo comunica. Então, o que você quer comunicar? Uma pessoa mais descolada, divertida? Uma pessoa mais formal? Definiu. A sua comunicação visual ali, da pessoa física, né? Que também é jurídica. Sim. Aí, a partir daí, defina, que é fundamental, canais que você quer se comunicar. Então, o Instagram... seguir todas as dicas, né? Estabelecendo a comunicação visual do seu Instagram, o tom de voz e tudo mais. Quero fazer um canal no YouTube, é a mesma coisa. Vou dar entrevista, né? Que a gente falou bastante de assessoria de imprensa. Como eu quero que minha mensagem seja recebida pelas pessoas. Então, assim, para tudo, na reunião de trabalho, numa palestra. Então, a comunicação é tudo e a comunicação começa de você, não é só o que você vai falar. É de como você vai chegar no ambiente e as pessoas vão entender o que você é. Essa pessoa... às vezes eu olho uma pessoa e sei exatamente o que ela é. Às vezes, quando a pessoa fala, eu vejo que não é. Mas geralmente é. Né, o que ela comunica visualmente antes de me cumprimentar. Sim. Eu já entendo a mensagem que ela quer passar. Então, pense nisso, gente. Sim. Não que você tem que estar de grife, gastar rios de dinheiro, não. Mas estar atento à sua comunicação visual e, a partir daí, comunicar nas outras plataformas. Muito bom, obrigada, Ju. Ai, eu que agradeço, adorei. Matei a saudade também, fazia Sim, tempo, nossa, né? só assim, né? Só trabalhando pra gente matar a saudade. É verdade. Obrigada, Ju, mais uma vez. Foi muito bom ter você aqui com a gente. E que volte outras vezes, né? Aí sim, me chama que eu vou. E obrigada a você que acompanhou com a gente até aqui. Acompanha também a JF, o Instagram da Ju. Isso, segue gente. lá. Siga @JF, gestão de conteúdo, tudo junto, sem acento, sem ponto, sem nada. JF, gestão de conteúdo. E me siga também, @SouJulianaFerraz. Lá tem um pouquinho de tudo, gente. Tem esse monte de Juliana aqui. Tem a Juliana empresária, tem a Juliana artista, Fitness. tem a Juliana que tenta ser fitness, tem a Juliana mãe de pet. Tem várias, tem a Juliana nada a ver, às vezes, também. Enfim. É muito bom, né? Poder se comunicar, é muito bom. Exato. É isso aí, obrigada, gente. Continua acompanhando a gente aqui também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este podcast tem o apoio da Decora Interiores, especialistas em decoração de casas e empresas, inclusive aqui do nosso videocast.